Eu vou Muito morrer de bem, pena. então muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à reunião ordinária da Câmara Municipal de São João da Madeira, número 23 de 2020. Eu peço ao Gabinete de Apoio à Variação que desligue o som. Muito obrigado. E que todos tenham o som desligado enquanto não lhes for dada a palavra. Antes de mais, espero que todos se encontrem bem. Nós temos 10 pontos na ordem de trabalho desta jornada. O primeiro ponto é o período destinado à intervenção do público. As inscrições, reforço esta ideia, podem ser feitas para os meios do e-mail da Câmara Municipal, que é divulgado sempre antes desta reunião. Todavia, nenhum município se inscreveu para intervir online nesta sessão. Está, portanto, esgotado este ponto. O segundo ponto é o período da ordem do dia, que é um período destinado a intervenções de caráter geral e de caráter político de todos os membros da Câmara Municipal. Eu inscrevo-me e tomo desde já a palavra e aceito depois inscrições das senhoras vereadoras e vereadores. E inscrevo-me para transmitir que vivemos novamente uma situação de estado de emergência. O nosso concelho é um concelho considerado como de risco elevado, como é do conhecimento de todos. Infelizmente, a progressão da doença Covid no nosso município tem sido assinalável. No dia 1 de setembro, registávamos 99 casos confirmados. À data de hoje, temos cerca de 529 casos confirmados. Portanto, em 2 meses, tivemos uma subida significativa, grave e crítica do número de casos confirmados, em linha do que, infelizmente, está a acontecer na zona norte do país, na área metropolitana do Porto e também na área metropolitana de Lisboa. Nós temos vindo a tomar um conjunto de medidas de sensibilização e de prevenção, como é do conhecimento de todos. Foi nesta sequência e nesta ordem de razões que tomamos a decisão de encerrar os cemitérios durante o período dos finados, decisão que tomamos já há bastante tempo e que foi executada. Promovemos ações de sensibilização com a polícia e com a proteção civil no terreno, junto de operadores comerciais. Tomamos também a decisão de cancelar eventos culturais até ao dia de 1 a 13 de novembro. Portanto, decisão tomada ainda durante o mês de outubro. E temos insistido nas campanhas de sensibilização. Como é de todos sabido, e partilho aqui com os membros da Câmara, na última reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil alargada, as escolas solicitaram-nos que fizéssemos uma campanha especialmente dirigida aos jovens durante esta pausa letiva e a Câmara fez uma campanha dirigida aos jovens e que tem sido divulgada nas nossas redes sociais e noutras e nos jornais também, para sensibilizar os jovens que estão em pausa letiva no quadro da semestralização da vida educativa em São João da Madeira, lançamos também essa campanha. Infelizmente o vírus tem vindo a progredir assustadoramente em São João da Madeira, aqui e também fora de Portugal, o que levou o Governo a tomar medidas, o Governo, a Assembleia da República e Sua Excelência também o Sr. Presidente da República, a decretar um novo estado de emergência com medidas especiais que abrangem os 121 concelhos de elevado risco, entre os quais o nosso. Há uma medida que se aplica ao nosso concelho, que é a restrição de circulação aos fins de semana. As pessoas aos fins de semana, a partir de 1 hora, não podem estar no espaço público e, portanto, por razões de reforço da prevenção e também por razões operacionais, tomei a decisão de
encerrar os nossos museus ao fim de semana, porquanto não nos pareceu justificar-se que devessem os mesmos estar em funcionamento, com os funcionários presentes apenas até à 1h, sendo certo que eles abrem por volta das 10 horas e que as pessoas, para chegarem às suas casas, teriam um pouquíssimo tempo para fazer eventuais visitas e, portanto, pareceu-nos correto tomar esta medida. Portanto, o Museu do Calçado, da Chapelaria e o CAU, nos próximos 2 fins de semana, estarão encerrados e tomamos também a decisão de, obviamente, cancelar o Novembro Jazz, que estava previsto acontecer aos sábados, à noite, porquanto nos pareceu que seria muito difícil realizar esse evento até à 1h da tarde de sábado. Enfim, as condições de atração de público não seriam, obviamente, as ideais, nem transferi-lo para um dia da semana. E, portanto, vamos tentar reagendar esse evento com os artistas agora contratados para o próximo ano. Eu reforço o apelo que temos vindo a fazer a todos os cidadãos e todos os municípios, no sentido de observarem as regras sanitárias adequadas. Reforço os apelos que fizemos no início desta crise para que haja uma vigilância aos mais frágeis e fragilizados, às pessoas que vivem isoladas, no sentido de que ninguém fique para trás, de que o apoio não falte a nenhuma destas pessoas, para que a nossa rede social funcione, como tem vindo a funcionar, aliás, no apoio a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são atingidos por esta pandemia. É muito difícil e penoso para todos viver este momento, tomar estas decisões, sobretudo quando os nossos equipamentos culturais, felizmente para todos os sanjoanenses, para a cidade, para a região e para o país, tinham registado e vinham a registrar uma margem de progressão, de afirmação e de crescimento muito importante, mas esta é uma pandemia que afeta todo o mundo, que afeta todas as pessoas e não nos resta outra alternativa senão saber gerir o momento, realinhar as prioridades e concentrar os nossos esforços naquilo que neste momento é essencial. Era isto que tinha para transmitir neste período de antes da ordem do dia, formulando novamente os meus votos de que todos tenham saúde e de que se cumpram em São João da Madeira, dentro da medida do possível, as regras de segurança que são aconselháveis. Dizer também a todos que a Câmara está atenta à evolução da situação, que sempre dissemos, desde o início desta crise, que as medidas a tomar, quer sanitárias, quer de apoio económico e social, se iam adaptando à medida da evolução das circunstâncias e, portanto, continuamos com esse enquadramento e com esse espírito para gerir esta crise agora e enquanto ela durar no futuro. Era o que tinha a dizer. Pergunto se alguém quer inscrever-se neste período. Está inscrito o Sr. Vereador Paulo Cavaleiro, da coligação PSD-CDS-PP. Tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado. Queria-me associar às informações que o Presidente deu e também eu e a doutora Fátima Aldão, certamente, associar-nos à questão dos cuidados que temos todos cada vez mais de ter, porque infelizmente esta questão do Covid, se nós já tivemos tantas questões que se colocaram na primeira vaga, podemos dizer assim, nesta segunda vaga, o impacto que está a ter sobretudo na nossa comunidade é muito grande comparado com aquilo que foi a primeira vaga. E, portanto, eu antes de ir a esse assunto mais concretamente, tinha aqui 2 ou 3 notas para falar. A primeira tem a ver com as obras do centro da cidade, que infelizmente continuam a dar que falar, e não é por boas razões.
esta é uma obra, como nós todos sabemos, que já podia e devia estar pronta. Se tivesse sido seguido o percurso normal, era assim que as coisas estariam, e hoje era muito melhor para todos não estamos com esta pandemia com uma obra desta dimensão ao mesmo tempo. Além da falha dos princípios estratégicos que temos vindo a falar, da questão do estacionamento e dos cortes de lugares de estacionamento que a mesma tem. Esta obra já teve o corte de árvores sem uma justificação aceitável, o incumprimento de todos os prazos, basicamente, quer dizer, o cronograma que foi feito teve um conjunto de alterações que já não tem nada a ver com aquilo que foi publicitado aos sanjonenses. Ela praticamente foi toda quase executada ao mesmo tempo. Um detalhe, por exemplo, a relva que foi aplicada na zona jardinada, gostaria de saber se estava previsto tapete na empreitada inicial, porque foi aplicado tapete, mas foi por cima de infestantes, e o problema vai surgir a seguir, porque, como é natural, se o terreno não estiver bem limpo, depois é um problema para se manter o relvado com a qualidade que ele tem neste momento. E também recentemente tivemos um problema com a falta de luz e com o corte que o empreiteiro fez da luz para a alteração das luminárias, provavelmente, mas durante algum período, segundo tivemos informação, esteve com a corrente ligada, e que foi um perigo, e que teve que haver a atuação das autoridades. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas. E ainda agora, recentemente também, houve quem dissesse até que parece que o PS ia cumprir a sua proposta de fazer uma piscina, porque o que havia para aceder à farmácia central, a única farmácia de serviço, era uma piscina que os cidadãos tinham que atravessar para poder aceder à farmácia. E, portanto, a questão que nós colocamos aqui é que penso que já chega e que está na altura, já para não falar também de uma resposta que o Sr. Vice-Presidente deu aqui na última reunião relativamente ao estaleiro ao ar livre que o empreiteiro está a ter na obra, que eu discordo completamente da resposta que na altura o Vice-Presidente deu, e portanto eu penso que está na altura da Câmara deixar de ter o empreiteiro à solta, que é o que acontece neste momento naquela obra, e portanto impor de uma vez por todas regras e tentar minimizar o problema que uma obra deste tamanho traz. E, portanto, é importante que deixem de existir notícias constantemente por causa da forma como está a obra a decorrer. Eu percebo que é preciso andar depressa, mas isto depressa é bem diz o ditado, e, portanto, acho que é preciso ter aqui algum equilíbrio, porque senão, quando chegamos ao fim, os comerciantes, se calhar, depois podem já lá não estar quando tivermos a vantagem de a obra estar concluída. Depois, queria também fazer referência a uma outra nota que tem a ver com o seguinte: a Câmara colocou há dias imagens de árvores da cidade no outono, e bem, a cidade tem umas bonitas imagens quando estamos no outono, mas agora há um problema grande que não se verificava durante muito tempo, que é a questão do serviço de limpeza urbana, que está como nunca esteve, na nossa opinião. Ao nível de folhas, o que existe em muitos locais não é de um dia, é o acumulado de vários dias. E existem fotografias de muitos cidadãos que têm dito que não percebem o que está a acontecer, que isto não é normal. A nossa cidade tem muitas folhas, nós sabemos disso, por isso é que se tomam medidas previamente para que esse problema seja minimizado, mas o que é verdade é que tem acontecido um exagero daquilo que era a questão das folhas, e nós até nos questionamos se deixou de haver varredura mecânica e um conjunto de soluções que existiam que atenuavam muito este problema, e com reforço que tem que haver nestas alturas. E também temos informação no conjunto de sarjetas que estão abertas e que nem sinalização têm. E, portanto, é preciso ver o que é que se está a passar. Na última reunião eu coloquei também a questão de um carro de serviço que andava a encher água potável, e para saber se isso é verdade ou se é mentira, porque acho que é uma coisa que já não se usa. E também existia um piquete de 24 horas no antigo serviço, para quando houvessem ocorrências extraordinárias pudesse chamar a empresa. E o que está a acontecer, e nós sabemos que hoje em dia os bombeiros, infelizmente, devido às condições que estamos a viver, estão com menos capacidade. E quando há problemas com o mobiliário urbano, ou quando há um problema na via pública, eu gostava de saber se a empresa está a atuar como se previa. Relativamente à recolha de resíduos, que também tenho aqui falado e colocado a questão, finalmente a Câmara
parece que mudou pelo menos a informação, porque em termos de serviço continua tudo mais ou menos na mesma, mas mudaram a comunicação. E eu, numa reunião de Câmara anterior, chamei a atenção que provavelmente os sajonenses, sobretudo nos sítios onde não há recolha seletiva, lhes tinham retirado o serviço que tinham. E como não há um serviço diferente, como é o caso da recolha seletiva, o problema tem-se vindo a agudizar, e também porque os horários que estavam habituados e que durante muito tempo foram os horários que eram sugeridos para a recolha, estavam a ser, neste momento, mantinham-se neste caso. E, portanto, a Câmara fez uma publicitação de uma alteração a solicitar aos sajonenses que passem a depositar os resíduos de manhã. De manhã, neste caso, de manhã até à uma da tarde. Penso eu, se eu não estou em erro, foi sobre isso que pude verificar. E, portanto, o que eu penso é que aquilo que nós dissemos sobre esta matéria é que este serviço devia ter sido feito gradualmente, a alteração ao serviço devia ter sido gradual e devia ter tido em atenção os horários de deposição dos resíduos por parte dos cidadãos. E o que nos parece também é que não faz sentido andar a aplicar multas se ao cidadão, neste caso, se o contentor estiver cheio, se for ao sábado e ao domingo, porque efetivamente houve uma alteração do serviço que era prestado pela comunidade. E, portanto, acho que esta é uma questão que nos deve preocupar, porque, ainda para mais neste âmbito, neste contexto de Covid, até a Câmara procedeu em determinados períodos a uma limpeza mais intensa dos resíduos. Os resíduos é também um dos problemas da questão do Covid e, portanto, se não houvesse outra justificação, neste momento, esta era uma questão que nos devia preocupar, uma atenção especial para acabar com esta imagem dos contentores completamente a abarrotar e sugerir ao cidadão que vá colocar no contentor seguinte. Quando o contentor seguinte também está a abarrotar, eu acho que isto não é a solução que nós defendemos e, portanto, efetivamente houve uma alteração de serviço quando não houve nenhuma mudança na solução que é oferecida ao cidadão. E, portanto, acho que a Câmara tem que corrigir aquilo que fez e, portanto, tem que criar condições para que o serviço, sobretudo nesta altura, possa ser reposto com a qualidade que tinha no passado e que ainda bem que eu alertei aqui a Câmara para a questão do horário que era usado e que eu penso que agora a Câmara alterou, mas eu aproveito esta oportunidade para também perguntar porquê desta alteração, se tem a ver com essa questão em concreto. Pois outra nota tem a ver também com a questão do mercado. O mercado, na última reunião falei do assunto, já tinha falado há algum tempo, portanto, nós temos que encontrar uma solução. Isto não pode ser um mercado de fé, quer dizer, nós não podemos estar com fé que este sábado não chove e que o próximo também não chove, e isto não é assim que funciona. E, portanto, nós temos que criar condições para que aqueles que não têm neste momento condições ou espaço para vender dentro do mercado o possam fazer cá fora, mas com condições que permitam que o cidadão que está a comprar e também aquele que está a vender possa ter pelo menos o conforto de ter um teto que o possa abrigar e que permita umas condições mais normais. Conhecemos outros mercados, como no Porto ou em Braga, que foram construídas soluções alternativas enquanto decorrem as obras. A Câmara aqui não fez isso, mas tem que encontrar uma solução. Se no verão a solução cá fora funcionou, e eu acho que foi uma boa solução, a partir de agora isto vai se tornar uma coisa cada vez mais difícil. E, portanto, a Câmara tem a obrigação de criar condições para que os vendedores continuem a poder, com dignidade, vender os seus produtos no mercado municipal. Relativamente ao Covid, Sr. Presidente, nós, desde a primeira hora, temos sido solidários com a Câmara e apresentámos desde sempre um conjunto de propostas para que o impacto desta pandemia fosse o menor possível nos sanjonenses e considerarmos isso uma prioridade, até podendo abdicar de outros investimentos para poder responder a esta questão. E várias vezes insistimos que era preciso, a forma como a Câmara publicitava os dados, que era preciso mudar. E felizmente a Câmara mudou. Não quer dizer que agora seja a solução perfeita, mas com esta nova solução claramente se percebe e toda a gente passou a ter um entendimento
da quantidade de casos que nós temos todos os dias, que era uma coisa muito difícil de obter na forma como eram apresentados os dados anteriormente. Mas, Sr. Presidente, nós também defendemos que nós devíamos apostar mais nos testes e que a Câmara podia criar programas alternativos de testar determinados setores da nossa comunidade para, com isso, poder ajudar a combater melhor este processo, sendo certo que teria de ser sempre articulado com as entidades, como é óbvio, mas como estão a fazer e como se fez noutros municípios, assim como também me preocupa uma questão neste momento não temos informação das pessoas que estão sob vigilância e que, segundo o Sr. Presidente disse, é por uma questão também de dificuldade do próprio serviço, mas eu gostava de questionar o Sr. Presidente se a Câmara já procurou ou já se dispôs a encontrar soluções para ajudar a que este serviço possa ser executado da forma como vinha sendo, mas com a quantidade de casos é óbvio que os meios têm um limite e, portanto, a Câmara pode e deve aqui, no meu entender, ajudar. E, portanto, é um bocadinho estas as questões que eu teria para colocar e também dizer que estamos preocupados sobretudo com alguns setores da nossa comunidade, sobretudo com o setor da restauração e do comércio. Já aqui várias vezes o dissemos. É possível hoje, existem mecanismos hoje para melhorar a questão dos comerciantes, com soluções online e com soluções que existem na comunidade. Os próprios CTT têm uma proposta muito interessante para poderem ajudar no comércio online e a Câmara pode ajudar a desbloquear estas questões. Estão a ser criados serviços inovadores, por exemplo, o município de Matosinhos criou um serviço de takeaway municipal que eu acho que é uma solução interessante e que nós devíamos também olhar para um bom exemplo e acho que nós devemos também procurar encontrar medidas de apoio ao setor da restauração, que já está a ser muito atacado com este processo e agora com o que vai acontecer nos próximos dias ainda será pior. Queria também aproveitar este momento, Sr. Presidente, nós no âmbito da nossa atividade como oposição, temos recebido alguns cidadãos e tivemos a oportunidade de receber a cidadã Ana Couto relativamente à questão dos animais, tem colocado várias questões que eu vou fazê-las por escrito, mas queria aqui que o Sr. Presidente pudesse responder pelo menos a 2 ou 3 questões, tem a ver com a questão dos animais, de companhia das pessoas carenciadas, quantos é que foram esterilizados até à data, até novembro de 2020. E uma vez que consta no orçamento municipal uma verba no valor de 5.000 euros para esse efeito, qual a razão de a mesma não ter sido usada ou qual foi o uso que neste momento deram? E, portanto, acho que há aqui um conjunto de questões sobre esta matéria, sobretudo dos animais, que constantemente as pessoas têm levantado e que não tinham tido a resposta objetiva por parte do município. E, portanto, eu gostaria de colocar algumas questões sobre esta matéria e depois faremos algumas até por escrito para podermos obter respostas mais detalhadas sobre este assunto, que é um assunto importante e que a Câmara muitas vezes tem falado da questão do bem-estar animal e, portanto, também é importante responder efetivamente aos cidadãos quando eles colocam as questões, sobretudo aqueles que se disponibilizam a ir aos órgãos, como a Assembleia Municipal ou até na Câmara, porque penso que estão a exercer o seu direito de cidadania e, portanto, é importante dar respostas objetivas às questões que vão colocando sobre esta matéria e, portanto, penso que da nossa parte estaremos também, daremos o nosso contributo para que essas respostas possam existir. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, eu vou então, muito sumariamente, tentar responder algumas das questões que colocou. Quanto à questão animal, eu creio que numa das últimas Assembleias Municipais tive a oportunidade de responder com precisão, creio eu, a essas questões. Disse quantos municípios se candidataram ao Programa Municipal de Esterilização, portanto, e deu o valor à data, preciso. Disse também que número de esterilizações tinham sido feitas na Associação de Municípios Terras de Santa Maria. Não sei se na altura mencionei o número global e disse ou não o de São João da Madeira, mas as perguntas que têm vindo a ser colocadas a esse respeito têm vindo a ser respondidas. Quanto ao regulamento de apoio à esterilização por pessoas carenciadas, ele está aberto e será usado assim que surjam candidaturas.
Eu creio que à data em que dei os últimos dados sobre esta matéria, respondendo a essas cidadãs, apenas uma pessoa se tinha candidatado a esse regulamento. Portanto, à data de hoje, não sei se entrou ou não mais algum requerimento, pode ter entrado hoje, ontem ou anteontem, e não veio a despacho, mas essas questões têm sido respondidas. Eu disse exatamente o número de esterilizações que foram feitas, disse que na Associação de Municípios íamos reforçar as esterilizações, reforçando os meios para esse efeito. Quanto à Covid, gostaria de dizer que, como é evidente, a Câmara Municipal já ofereceu apoio de recursos humanos à Autoridade de Saúde local. Essa questão está a ser estudada já há bastante tempo. Já temos, inclusive, enfim, internamente identificadas as pessoas com potencialidade para de imediato terem formação e prestarem esse apoio. Queria dizer que na última resolução do Conselho de Ministros sobre a aplicação do estado de emergência, essa possibilidade já está prevista, isto é, está prevista a possibilidade de haver mobilidade de funcionários das autarquias locais para as autoridades de saúde com vista a efetuar rastreios. Portanto, já há um título jurídico que permite ao município transferir os seus funcionários do local de trabalho e dar-lhes novas funções, no quadro do estado de emergência, mas nós já tínhamos, há bastante tempo, feito essa disponibilização, quer à Autoridade de Saúde local, quer ao próprio Governo, através de um contacto que tive com um membro do Governo que tutela esta área. E, portanto, e também disponibilizamos outro tipo de meios. Eu quero dizer que ao longo desta crise, o nosso município tem vindo a colaborar abundantemente com o Centro de Saúde, criando condições de acesso, de informação e criando circuitos de circulação no Centro de Saúde. Disponibilizamos uma viatura ao Centro de Saúde. Ontem, há dias, o Presidente da Câmara do Porto referia que a Câmara do Porto também fez isso. Disponibilizamos meios de comunicação móveis, disponibilizamos alojamento na Oliva, disponibilizamos uma tenda de campanha na primeira fase, voltamos a disponibilizá-la agora, foi-nos dito que não seria necessário, porque, entretanto, houve uma reorganização e uma melhor optimização dos espaços no Centro de Saúde. Portanto, a cooperação que temos vindo a prestar com o Centro de Saúde tem sido, a todos os níveis, como disse, nesta crise nós, obviamente, reafetamos as nossas prioridades. E isto é uma frase que tem consequências práticas e tem-se revelado, sobretudo, ao nível da cooperação com o Centro de Saúde. Eu queria aqui aproveitar para elogiar e agradecer o trabalho gigantesco da equipa de saúde pública, que com o aumento do número de casos tem centenas e centenas e centenas e centenas, eu diria mesmo milhares de contactos telefónicos a visualizar. Eu sei que as pessoas têm trabalhado 7 dias da semana, de manhã até às tantas da noite. E, portanto, está a ser feito por um conjunto de patriotas e de concidadãos nossos, um esforço físico, um esforço emocional, um esforço profissional que não tem paralelo. E, portanto, do nosso lado, podem todos estar tranquilos que nós acompanhamos a situação ao dia, diariamente, com contactos telefónicos e de outra índole, com o Centro de Saúde, eu próprio, a senhora vereadora Irene Guimarães, que tem o pelouro da saúde, e os membros da Subcomissão de Proteção Civil, designadamente o nosso coordenador municipal de Proteção Civil. Portanto, há um acompanhamento diário da situação. Relativamente à política de testes, eu queria recordar, enfim, a informação, eu sei que é muita, são muitas iniciativas, são muitas ações,
que a Câmara Municipal já agilizou e mobilizou vários testes para vários setores de atividade. Nós tivemos na coordenação da feitura de testes, logo na primeira fase com a Misericórdia, testes rápidos. Depois, conjuntamente com o Governo, organizamos uma testagem de testes de diagnóstico de todos os funcionários da Misericórdia. Nós temos feito testes aos nossos próprios funcionários. Nós temos feito testes a bombeiros e a trabalhadores de outras IPSS. A opção por fazer testes é, sobretudo, uma opção científica. Nós sabemos que uma pessoa pode fazer um teste hoje e 30 segundos depois estar contaminado. E, portanto, não devemos fazer testes por fazer testes. Todas as decisões tomadas sobre testes são coordenadas com a Proteção Civil, com as autoridades de saúde competentes, e os testes são feitos quando são considerados necessários. E sempre que foram considerados absolutamente necessários, a Câmara Municipal desempenhou um papel de agilizadora, facilitadora, de mobilizadora e de coordenadora dos esforços. E isso tem estado a ser feito pelo nosso Gabinete de Proteção Civil, que agenda testes, que recolhe e levanta necessidades, e alguns testes, muitos deles, têm sido pagos pela Câmara Municipal em antecipação até à Autoridade de Saúde. Portanto, essa preocupação também existe. Relativamente à recolha de resíduos, nós não alteramos nada. O que fizemos foi recordar as regras que entraram em vigor recentemente, creio eu. E, portanto, é isso que está no anúncio que a Câmara fez, e isso faz parte da política normal de comunicação das nossas atividades. Quanto ao mercado municipal, eu volto a dizer aquilo que já disse, foi feito um estudo de relocalização. Quanto aos mercados, aos comerciantes temporários, de momento a solução que temos é que está em vigor e estamos a estudar outras possibilidades. E nós respeitamos imenso os comerciantes do mercado. Aliás, todo o processo de relocalização foi debatido com os senhores comerciantes. Fizemos uma reunião com todos na Casa da Criatividade. Pedimos a uma empresa habituada a fazer este tipo de serviços, de planeamento, de mix, de conjugação de espaços, que nos auxiliasse e que esteve com os senhores comerciantes a apresentar essa solução. Foi do mais amplo agrado de todos esta solução de fazer um mercado ao ar livre, e é o que tem acontecido, e estamos a equacionar outras soluções para o período do inverno. Relativamente à questão das folhas, enfim, eu já moro em São João da Madeira há mais de 3 décadas e não vejo que a cidade esteja pior em matéria de varredura de folhas. Tanto quanto a minha memória me leva ao passado e me faz regredir na cadeia dos eventos temporais, eu, sinceramente, tenho a ideia de que no outono nós somos uma cidade que tem muitas folhas na via pública. E eu penso que todos percebem, porque todos percebem isso, que é um fenómeno da natureza, em primeiro lugar, porque nós temos um grande ativo, um grande património biológico na nossa cidade, que temos muitas árvores. Nós temos imensas árvores. Isso é a coisa mais maravilhosa da nossa cidade. Quem faz a Avenida Dr. Renato Araújo no shopping é capaz de ser uma das avenidas mais bonitas do país, não é? Com toda aquela riqueza arbórea. E temos muitas árvores de folha caduca. Quer dizer, nós temos árvores de folha perene e árvores de folha caduca. Enfim, houve uma opção em tempos, quando as árvores se plantaram, há 20 ou 30 anos, de termos árvores de folha caduca. E, portanto, a folha cai. E caem em toneladas. São toneladas de folhas que caem.
Em primeiro lugar, portanto, eu acho que as folhas não é suscitar, são um fenómeno da natureza que cai. Eu ainda ontem vi uma fotografia do Palácio Schönbrunn de Viena, em que a fotografia era justamente ver no parque e no jardim um manto lindíssimo de folhas caducas. Obviamente que nas vias rodoviárias não é aconselhável que haja acumulação de folhas caducas, como é evidente, sem distinguir as realidades. E nós temos, de facto, varredoras mecânicas que atuam. Esse serviço é feito todos os dias, só que o serviço é feito, acaba, eu penso que a meio da manhã ou ao início da manhã, e depois no outro dia, enquanto todas as folhas não caírem, no dia a seguir a rua já está cheia de folhas. E, portanto, esses meios mecânicos, o Sr. Vice-Presidente ajudar-me-á, eu creio que temos 2 varredoras mecânicas, a capacidade das varredoras mecânicas, eu creio que até foi incrementada este ano, a capacidade de recolha. Incrementada para esta altura especificamente? Para esta altura, o operador pôs varredoras com mais intensidade. Enfim, eu vi, por exemplo, que ainda ontem a zona da Rua do Brasil e do Parque Barbazier foi limpa, a zona da Renato Araújo e da Rua do Val, e portanto isso é um trabalho que está ongoing, em contínuo, ongoing, desculpa lá. É um trabalho que está em contínuo, em permanência. Eu não gostaria que as pessoas encarassem as folhas como resíduo. As folhas são um elemento da natureza. Temos que as retirar do pavimento, é verdade. É um trabalho que é feito, mas que é um trabalho, nesta altura em que há uma grande concentração de queda de folhas, é um trabalho que é um pouco inglório, porque elas recolhem-se de manhã, no dia a seguir de manhã, o pavimento já está repleto de folhas. O piquete das águas funciona normalmente, portanto a empresa continua a ter o piquete 24 horas por dia e aos fins de semana. Qualquer município pode ativar o piquete, eu já o ativei, um domingo, e ele respondeu prontamente. Portanto, tive já uma oportunidade de verificar a prontidão dos próprios serviços do piquete da empresa municipal das águas. Por fim, quanto à questão das obras da praça, vamos verificar. Obviamente, isto foi dito desde o início, e nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira, para ludibriar as pessoas. Desde o início que sabemos e assumimos que toda a obra, esta é uma obra que vai gerar incómodos e perturbações. Ponto final, parágrafo. Assumimos isso. É uma obra que levanta um pavimento, que tem uma área de intervenção tão grande, num sítio que confronta com comerciantes, onde as pessoas circulam, evidentemente que vai gerar incómodos e inconvenientes. Desde sempre que dissemos isso é um tema que não tem discussão. O óbvio, a verdade, o que está à vista de todos, não tem discussão. Portanto, imaginar que uma obra desta envergadura poderia ocorrer sem haver uma poça d'água ou uma piscina, como o Sr. Vereador, hiperbolicamente e literariamente disse, que ocorreu num momento, numa manhã de elevadíssima precipitação. Isso é, infelizmente, algo que é normal e o que eu peço aos cidadãos é compreensão. Eu peço antecipadamente desculpa por qualquer falha, não é? E o que posso prometer é que a nossa atuação junto do empreiteiro é no sentido de que os trabalhos sejam executados com qualidade, com segurança, mas com a maior celeridade possível. E eu creio que os trabalhos que já estão à vista e que estão concluídos estão aparentemente bem executados. Já se nota uma grande mudança na qualidade do espaço urbano, onde a intervenção está praticamente concluída e consolidada, e nós tudo faremos para mitigar estes problemas. Nós temos técnicos em obra que têm como missão
fiscalizar o cumprimento dos cadernos de encargos, assegurar que são asseguradas, perdoem-me a redundância, condições de circulação dos peões. Agora, há momentos em que é inevitável que os corredores de circulação se estreitem. Repare, se nós temos que colocar no miolo, no centro da praça, aquela estrutura que é o lago, que tem um diâmetro de intervenção tão grande, obviamente nós temos que estreitar os corredores de circulação, não há outra maneira. E, portanto, eu penso que a generalidade das pessoas compreende isso. Obviamente que nós já reunimos com os comerciantes, tudo isto foi falado, foi debatido, foi explicado. Seria, do meu ponto de vista, absolutamente demagógico e falso estar aqui a garantir que numa obra desta falha não vai haver inconveniente nenhum, não vai haver falha do empreiteiro nenhum. Pode haver, é normal, acontece em muitas obras. O nosso trabalho é reunir as condições de fiscalização, de controle, de qualidade, de acompanhamento, para que as coisas não aconteçam. Quanto aos prazos, nós de facto apresentamos um primeiro calendário e dissemos que era uma previsão. Mas o que tem acontecido é que em alguns casos os prazos têm sido antecipados. E isso é uma boa notícia. Quanto menor for o período da intervenção, menor é a perturbação. Menor intervenção, menor perturbação. Isso é o que todos queremos. Se o empreiteiro concluir a obra antes do prazo, e bem, isso é extraordinário. Porque há um momento em que ele vai ter que estar a intervir em todos os lados. Vai intervir em todos os lados da praça. E, portanto, isso não tem um drama. Antecipar a entrega da empreitada é uma coisa positiva. Normalmente, o nosso drama é que temos atrasos, temos longas, temos demoras. Se aqui o prazo for antecipado, como já tinha acontecido em alguns troços da obra, enfim, nós não iríamos agora, só porque apresentamos um calendário que previa, por exemplo, que uma obra acabasse no dia 30. Se o empreiteiro acaba no dia 15, não íamos dizer, não, vá mais devagarinho, só para a Câmara não perder a face ao prazo que apresentou. Não, atrasa isso aí 15 dias e deixa a rua esburacada. Obviamente que isto não passa pela cabeça de ninguém. Pelo menos pela nossa não passa. Pela nossa cabeça não passa nem nunca passará. Se o empreiteiro consegue adiantar a obra e concluir um troço mais cedo, qual é o dano para o interesse público? Isso depois vai logo para outra frente. Não é nenhum. E é isso que tem vindo a acontecer. Se o empreiteiro consegue disponibilizar meios para ter duas frentes ao mesmo tempo e temos garantidas as condições de circulação, qual é o problema disso? Não é bom. É porque ele vai concluir a obra mais cedo. E mais cedo vamos beneficiar, utilizando uma palavra sua, vamos beneficiar das vantagens da obra. Que é o que todos queremos, no final. É o que todos queremos no final, é beneficiar das vantagens da obra para a cidade, para os sanjoanenses, para os comerciantes. Isso é o que nós queremos. E eu acho que, pelo andar da carruagem, pela forma como as coisas estão a ocorrer, sem dúvida alguma com incómodos para todos, eu vou à obra e passo por lá, mas são situações que o cidadão percebe. O cidadão percebe e aceita, e onde há incidentes ou perturbações, nós tentamos sempre corrigir. Pergunto se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar ou se podemos passar ao ponto seguinte. Sr. Vereador Paulo Cavaleiro, tem a palavra. Pedi-lhe só que fosse breve, por favor. Tem a palavra. Eu serei breve, Sr. Presidente. Relativamente à questão da praça, Sr. Presidente, o planeamento serve para uma coisa. O andar mais depressa, isto, quer dizer, alguém está a ser prejudicado.
Toda a gente gosta que as coisas andem depressa, mas as coisas têm o seu tempo e foram planeadas. Ela podia ter andado, o Sr. Presidente também podia ter decidido mais depressa e a obra já estaria pronta. Portanto, isto agora, dizer que toda a gente concorda porque anda mais depressa, se andar mais depressa e se a gente continuar a atropelar um conjunto de questões, pronto, é verdade que isto não dura sempre, mas não é a forma normal de se fazer as coisas. E, portanto, ninguém está a dizer, o Sr. Presidente depois exagera nos adjetivos que, porque se for 15 dias, ninguém vai dizer o empreiteiro para parar. Mas não é disto que estamos a falar, Sr. Presidente. O senhor assumiu, publicitou uma coisa e está a fazer diferente. Pronto, é a sua forma de trabalhar. Não é a minha, nem a nossa. Eu já tive a oportunidade de conduzir uma obra naquele mesmo espaço. E não foi assim. E a obra acabou e começou e acabou no tempo que estava mais ou menos previsto, com algumas nuances, como é natural, mas não é disso que nós estamos a falar. Mas pronto, é a sua forma. O senhor acha que assim é que deve ser? Eu não sei porque é que às vezes fala que é preciso planear, é preciso pensar, é preciso depois ter a ideia, pois é assim que o senhor fala muitas vezes quando é para justificar um atraso. Mas aqui já fala de outra maneira porque lhe interessa justificar outra coisa. Pronto, Sr. Presidente, a gente quando quiser, com o tempo, depois da reunião, depois não tem tempo, podemos em vários momentos exemplificar. Se calhar ainda hoje na reunião lhe vou demonstrar mais uma vez isto que estou a dizer. Mas nós cá estaremos mais à frente. Queria também dizer uma coisa. Recentemente, Sr. Presidente, a alteração nos resíduos já tem mais de um ano e nós avisamos para não fazerem as coisas assim. Os senhores devem ter alterado um edital, porque na última reunião nem sabiam que era de um edital que se tratava. Porque antigamente, por edital, a recolha de resíduos era das 18 às 24. E foi assim que, na altura, quando passámos de uma recolha de saco para uma recolha através de contentores, que nós criámos o hábito nos sanjonenses de deixarem de pôr lixo que foram durante determinada altura também conduzidos a pô-lo na via pública. E os senhores deviam ter feito as coisas com uma transição. E perceberam agora, porque com o tempo as pessoas só não mudam se não querem mesmo, não é? Mas com o tempo percebem que isto não é mesmo caminho. Portanto, não faz sentido estar a apelar à recolha seletiva em zonas onde não há recolha seletiva. O serviço e o tipo de relação do cidadão com este tipo de questão é o mesmo. E, portanto, os senhores, finalmente, e não fica mal nenhum reconhecer que resolveram mudar. Isso não tem mal nenhum. Isso até é positivo. E, portanto, agora, o que é verdade é que as coisas andam de uma forma e nós alertamos em tempo, olha, atenção, não faça isto tudo numa vez, isto não pode não correr bem. E nós, infelizmente, tínhamos razão. E, portanto, são factos. E podem ser documentados, que eu posso lhe enviar fotos deste fim de semana, se quiser, para lhe documentar aquilo que lhe estou a dizer. Relativamente à questão do Covid, queria apenas dizer que é o seguinte, quer dizer, o que é verdade é que nos dados que são publicitados, neste momento eles já não são, há uma parte dos dados que é sobretudo as pessoas que estão em vigilância, que neste momento não estão a ser disponibilizados às pessoas. E, portanto, a questão de que há aqui alguma coisa que está a dificultar é verdade. Se a Câmara disponibilizou e o Centro de Saúde ou a equipa de saúde pública ainda não se conseguiu chegar a um entendimento sobre essa matéria, olha, penso que rapidamente se a Câmara criou ou disponibilizou as condições, que rapidamente também se utilize o máximo da capacidade para que o serviço seja o melhor. Penso que é esse o objetivo de toda a gente. Nós, Sr. Presidente, se bem se recorda, quando começou o ano escolar, dissemos que era importante ter uma campanha, sobretudo, por exemplo, na área da educação de testes. Nós podíamos diferenciar por isso. É uma aposta do nosso território, como podemos apostar noutras coisas. Podíamos ter feito essa aposta. Podíamos ter coordenado para fazermos isso nessa área e noutras áreas. E, portanto, são formas de gerir o problema. O Sr. Presidente agora já não pode dizer que não sabe, porque agora o senhor já tem a experiência do primeiro momento da pandemia. E, portanto, se não foi mais além na primeira fase, podia ter ido agora. Até porque exemplos de medidas inovadoras, diferenciadoras neste processo estão espalhadas pelo país inteiro e nós próprios apresentamos algumas, mas vamos apresentar mais, Sr. Presidente, porque efetivamente a Câmara deve apoiar ainda mais aqueles que neste momento mais precisam, que são aqueles que estão a ter a sua vida alterada devido a esta pandemia. E nós temos que afetar alguns dos nossos recursos para dar esse apoio, sobretudo, por exemplo, ao caso dos comerciantes e, em particular, à questão da restauração, que precisam de apoios específicos, porque vão sofrer agora, se já estão a sofrer, ainda vão sofrer agora mais neste momento. Queria também aproveitar para, como é óbvio, como o Sr. Presidente disse, e bem,
saudar todos aqueles que estão a trabalhar intensamente neste processo. Todos temos que fazer a nossa parte. E eu entendo que nós, aqui, a oposição também está a fazer a sua parte. Porque se estamos constantemente a sensibilizar, a chamar a atenção da Câmara e a propor coisas, é para melhorar, não é para chatear, é para melhorar. E, portanto, nós vamos continuar também a fazer o nosso papel, ou o seu papel, é também aprender com o passado e fazer melhor no futuro. Esse é o desafio de qualquer um. E, portanto, se no início não sabíamos como é que as coisas funcionavam, agora já temos um conjunto de informações muito maiores que nos permitem certamente responder de outra forma a este problema que vai alterar a nossa vida, mas que certamente todos esperamos, com as notícias também que têm saído, que, se Deus quiser, está mais perto a cura do que esteve no passado, e portanto acho que também isso também é algo que nos pode estimular para o nosso trabalho dia a dia, que não é fácil nestas fases. Era só. Muito obrigado. Muito obrigado. Enfim, só porque há um ditado que diz: contra factos não há argumentos. E o senhor disse que nós agora mudamos o horário, mudamos a recolha dos resíduos, portanto, não mudamos nada. Eu penso que o senhor se está a referir a uma publicação que colocamos no Facebook. Está aqui. Todos podem ir ver ao Facebook esta publicação. O que esta publicação diz é o que nós dissemos o ano passado, que passamos a fazer recolha de segunda a sábado. Como todos sabem, eliminamos a recolha ao domingo. E dizemos, portanto, não é nada de novo, estamos a recordar as pessoas de que a recolha é de segunda a sábado, que a recolha é das 6 horas às 13 horas da tarde, que foi o que anunciamos, não é? E estamos a dizer às pessoas cuja zona de recolha não é abrangida por recolha porta a porta, que o horário de recolha é este. Porque nós já temos pessoas em que há recolha porta a porta, e para essas pessoas, onde há recolha porta a porta, as moradias que têm os 4 contentores que nós entregamos, essas pessoas já têm outros horários de recolha. Portanto, é só isto que está aqui em causa. Não vale a pena confundir, não vale a pena tentar criar um drama em torno de um programa que tem sido um êxito absoluto na nossa cidade, com um aumento da recolha de resíduos indiferenciado. E, portanto, eu percebo que quando a Câmara faz uma coisa boa, a oposição tenta sempre pôr algum defeito, tenta desvalorizar, tenta minimizar, e, portanto, tem sido essa a sua política, ou bem que os senhores querem as obras, mas depois, quando as obras estão em curso, as obras têm sempre um problema aqui, um problema acolá. Portanto, eu sei que nós somos sempre presos por ter cão e por não ter, faz parte. Agora, o que eu acho é que devemos basear-nos sempre em informação concreta e informação verdadeira. E a prova está aqui. Podem confrontar isto com o que a Câmara anunciou há muitos anos. Portanto, esta mudança é para prosseguir, é para continuar, está a ser feita cumprindo objetivos ambientais e de transformação ecológica muito importantes na nossa cidade. Genericamente, está a correr bem de modo muito substancial. Tem sido um êxito com a colaboração de todos os cidadãos. Eu quero elogiar todos os cidadãos com moradias individuais que receberam os contentores. Eu próprio entreguei alguns que aderiram a essa política, que mudaram o seu cotidiano, que em vez de ter o conforto de a qualquer hora ou a qualquer momento ir ao contentor coletivo depositar o seu lixo, passaram a ter o trabalho de pôr o contentor amarelo num dia, o contentor cinzento no outro dia, o contentor verde no outro dia, o contentor azul no outro dia. As pessoas aderiram muito bem a essa mudança, e isso é o que importa. Isso é o que importa. É que hoje a cidade está mais ecológica e está a descarbonizar. Vamos então passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos, que é a aprovação das atas. Sr. Presidente, eu tenho que dizer uma coisa muito rapidamente. Mas vai ter que ser muito breve. Não, eu serei muito breve, Sr. Presidente. Eu só quero dizer sobre esta matéria o seguinte: já estamos a falar de coisas diferentes. Como o Sr. Presidente, se não se recorda, já disse isso mais que uma vez. Eu fiz os trabalhos preliminares para que isto passasse a ser assim, a recolha seletiva. Era eu o vereador da área, nós fizemos testes em várias ruas. Uma delas é a Rua do Regional, porque não me esqueço,
porque é um nome muito Mas conhecido. diga-me Não é? uma coisa, Sr. Vereador. E, portanto, fizemos a recolha. Ó, Sr. Presidente, mas eu estava-me a referir aos sítios onde não há recolha seletiva. É disso que estamos a falar. O problema não está nos sítios onde há recolha seletiva, Sr. Presidente. Eu já disse isso. Eu já disse várias vezes. Onde há recolha seletiva, a Câmara faz uma alteração de horários. Deixou de haver a recolha em contentor, comum. Então, mas isso é uma evidência. Mas, Sr. Presidente, e nós, e bem, isso não há. E bem, desde o ano passado, o que tem acontecido não mudou nada por... Não, Sr. Presidente, o que eu estou a dizer é que os sanjonenses, e eu não sei se foi na reunião em que o Sr. Presidente não esteve, em que os sanjonenses tinham um horário para depositar no contentor. E foram feitas campanhas nesse sentido. Eu posso lhe enviar um folheto que tenho dessa época. Estamos a falar de 2008, 2007, é por aí. Fizeram-se campanhas nesse sentido. Mas havia uma recolha diária. Se deixou de haver recolha diária, não é? Esses sanjonenses que não têm recolha seletiva, portanto não têm alternativa, o serviço é o mesmo, não têm a recolha todos os dias. Como é natural, há um acumular nessas zonas de resíduos porque a recolha deixou de ser diária. E é só isso que estou a dizer. E com esta questão do horário, estamos a falar de 2 dias, não estamos a falar só de um. Muito bem. É aquilo que o Sr. Presidente tem anunciado. Deixou de haver recolha ao domingo. Deixou de haver recolha ao domingo. Há recolha ao sábado até à 1 da tarde. Deixou de haver recolha ao domingo, justamente porque o domingo era o dia em que menos recolhia e não se justificava a operação, e isso é uma decisão ambientalmente correta. Nós temos municípios em que a recolha é 2 ou 3 dias por semana. E, portanto, nós abolimos a recolha ao domingo, fizemos-lo corretamente, fizemos-lo em prol do ambiente, porque era uma operação completamente injustificável, inimiga do ambiente, inimiga do CO2, e tínhamos autocarros na rua a recolher quantidades reduzidíssimas de lixo. E, portanto, nós temos que ser racionais. Sr. Vice-Presidente, se faz favor, e eu vou depois encerrar aqui esta parte que já tivemos o tempo regimental. Muito curto, só porque eu penso que este debate pode estar a levar alguma confusão para quem nos está a assistir. Penso que terá a haver alguma confusão, então são as palavras que são usadas. O Sr. Vereador insistentemente diz das zonas que têm recolha seletiva e que não têm recolha seletiva. Eu penso que não é isso que ele quer dizer. Ele deve querer dizer recolha porta a porta, porque recolha seletiva temos na cidade toda, temos em alguns locais individualizada porta a porta, noutra coletiva. E quero salientar que, no que respeita à recolha seletiva coletiva, aumentamos substancialmente o número de ecopontos na cidade, o que favorece o cidadão na deposição dos seus resíduos seletivos. Só para quem nos está a ouvir ficar a perceber do que é que estamos a falar, senão parece que parte da cidade não consegue fazer seleção porque não tem recolha seletiva. Não é isso que está em causa, é porta a porta, recolha seletiva, e reforço, recolha seletiva coletiva foi também o número de ecopontos aumentado substancialmente. Reforço ainda o que já disse o Sr. Presidente, por isso acho que há aí alguma confusão, não percebi mesmo a intervenção do Sr. Vereador, não houve qualquer mudança recente em horários, a mudança que houve já foi feita no início desta prestação de serviços, que passou a ser diurna das 6 da manhã às 13 da tarde, não houve qualquer alteração, por isso não percebo bem o que é que quer salientar. E terminei, Sr. Presidente. Muito bem, vamos prosseguir. Sr. Presidente, eu tenho que dizer uma coisa que assim, eu, como é óbvio, estou-me a referir aos sítios onde há recolha porta a porta. Eu acho que isso é evidente, é seletiva porta a porta, ok? E é evidente que eu estou-me a referir a isso, estou a falar dos outros sítios. Muito então, acabei de dar um exemplo do sítio de teste, da zona na Rua do Regional, todos sabemos que é de habitação familiar e que é recolha porta a porta. Às vezes parece que estamos aqui numa conversa que as pessoas não sabem do que é que estamos a falar. Um gajo tem que dizer as palavras... Nem eu, nem o Sr. Vice-Presidente percebemos a sua intervenção. Sr. Presidente, eu falei de recolha seletiva, estou a falar de recolha seletiva porta a porta, tem sido sempre isso que eu tenho falado. Acho que às vezes, como estamos numa discussão, não é preciso estar a descrever na totalidade o assunto que estamos a falar, porque estamos dentro do assunto, portanto, acho que isso... Mas eu já agora eu solicitava ao Sr. Presidente me enviasse o último edital dos horários de recolha, se acha que foi aprovado. Sr. Vereador, os editais estão todos publicados, portanto, Vossa Excelência poderá ver os editais, eu creio que eles estão todos publicados, está bem? Muito bem, então vamos
Com a ordem de trabalhos, aprovação das atas número 14 e 15. Quem vota? Estão abertas à discussão? Não há discussão. Vamos votar em conjunto. Alguém vota contra as atas? Eu vou, para facilitar neste ponto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Não há manifestações. Considero as atas aprovadas por unanimidade. Ponto 4. Informações. Alguém quer dar alguma informação? Não há informações. Considero completo este ponto 4 da ordem de trabalhos. Ponto 5. Transportes escolares, ano letivo 2020-2021. É uma proposta da educação, no sentido de dar um subsídio de transporte escolar a um aluno que tem que se deslocar para o Oliveira das Meias, em virtude da oferta educativa de que o mesmo necessita e pela qual optou não existir no nosso concelho. Nos termos da lei, está aberta à discussão. Ninguém se manifestou para intervir. Eu posso genericamente perguntar quem vota contra. Não há manifestações de voto contra. Quem se abstém? Não vejo manifestações de voto contra. Se eu me equivocar, por favor, interrompam. Portanto, está este ponto aprovado por unanimidade. O ponto 6 é uma proposta de abertura de procedimento concursal para contratação de 2 assistentes operacionais jardineiros. Isto decorre de reformas e apresentações que se têm vindo a verificar para preencher os lugares no quadro. Coloco à discussão. Não há intervenções. Quem vota contra? Quem se abstém? Está este ponto aprovado por unanimidade. Aproveito esta oportunidade para, mais uma vez, agradecer e salientar o excelente trabalho da nossa equipa de jardinagem. São trabalhadores extraordinários, muito dedicados ao trabalho e que tornam a nossa cidade uma cidade linda e admirada por todos os que nos visitam. Um grande abraço para todos estes nossos colegas que trabalham connosco na Câmara e que, neste momento, também alguns deles estão afetados por esta pandemia. O ponto 7 é a estratégia local de habitação, segunda fase do documento. Este ponto, como sabem, a estratégia local de habitação é uma figura legislativa recente. A Câmara Municipal já aprovou um primeiro documento e a Assembleia, que era o documento de chapéu, para um horizonte de 10 anos, um documento de natureza estratégica. Numa segunda fase, para podermos apresentar especificamente candidaturas ao programa do primeiro direito, torna-se necessário densificar no documento a identificação das carências habitacionais, e isso está feito em documentos com ligação de cada carência às pessoas em concreto que dessas habitações precisam, apresentar em concreto as soluções habitacionais preconizadas, se é por arrendamento, se é por arrendamento, se é por reabilitação, se é por construção de novas habitações, e, portanto, dentro do painel de opções que existem, é necessário também identificar as soluções, programar temporalmente e priorizar e identificar os custos. Portanto, é isso que este documento já traz e comporta. Face ao seguinte: de então para cá, nós apuramos o levantamento das carências, mobilizamos particulares para se juntarem ao documento e à estratégia, porque a estratégia envolve, por um lado, a Câmara como entidade promotora e envolve aquilo a que se denominam os beneficiários diretos. E os beneficiários diretos, para poderem candidatar-se ao programa do primeiro direito, têm que estar identificados na estratégia. Portanto, esse trabalho de identificação e também de caracterização dos imóveis
para verificar se os mesmos estavam nas condições que a lei diz que têm de estar para estar aqui incluídos. Esse trabalho foi sendo feito, os imóveis têm de estar ou em condições de insalubridade, ou em condições de insegurança, ou em condições de sobrelotação, no fundo, em termos tais que, à luz de um conceito legal, se considerem habitações, e vou utilizar a expressão da lei, indignas, não é? E, portanto, esse trabalho foi sendo feito e nós chegamos às soluções que constam do documento que foi remetido a todos, ao cronograma temporal que consta do documento que foi remetido a todos e à estimativa de investimento que consta do documento. É um documento a 6 anos, porque a candidatura do primeiro direito tem um horizonte a 6 anos. É uma estimativa, é uma previsão, é um documento que pode ser alterado a qualquer momento, como é óbvio e evidente em documentos desta natureza. Portanto, a Câmara, qualquer vereador, a própria Assembleia Municipal, qualquer pessoa pode propor uma modificação deste documento, se ela for desejável, oportuna e melhor para a cidade, mas é fundamental tê-lo aprovado para dar guarida à apresentação das primeiras candidaturas e dos primeiros investimentos. Nós prevemos o recurso ao arrendamento, à reabilitação, prevemos o recurso à aquisição de terrenos e construção e prevemos também o recurso à aquisição de focos e à reabilitação desses focos. Tudo está espelhado no documento, que terá de ser votado e discutido aqui e também depois remetido à Assembleia Municipal. Coloco agora o documento à discussão. O vereador tem a palavra. Bem, é a segunda vez que discutimos este assunto. A primeira vez foi quase há um ano atrás, e eu acho que nós estamos a perder aqui uma oportunidade. Eu sei que vão dizer que podemos sempre corrigir e que podemos sempre melhorar, como disse o Presidente ainda agora, mas o que é verdade é que o Governo lançou esta iniciativa em junho de 2018 e que nós sabemos, até por notícias recentes, é que a taxa de execução do programa é baixíssima para as expectativas. Estamos a falar de 176 milhões para 2019-2020 e só se executaram 13,1 milhões, ou seja, 7,4% da verba que estava disponível. E nós podíamos e devíamos ter sido dos primeiros municípios a fechar este assunto. E podíamos e devíamos ter envolvido a comunidade. E que foi curiosamente uma sugestão que nós fizemos na reunião de, se não estou em erro, de 3 de setembro, foi de 2019, em que nós sugerimos, devia haver um debate público, em que nós sugerimos que pudesse, e até de acordo com algo que diz no próprio documento, o próprio documento, na sua página 33, diz: no âmbito da execução da estratégia local de habitação de São João da Madeira, entende-se como imprescindível garantir o envolvimento da sociedade civil e da proximidade de todos os cidadãos sanjonenses e aos empreendedores imobiliários, implementando-se um processo intensamente participado que englobe todos os interessados. E, portanto, na altura, nós sugerimos que a Câmara aproveitasse esta oportunidade, porque é um programa que foi lançado pelo Governo, todas as autarquias estão, de certeza, umas mais do que outras, mas a acompanhar este assunto, e algumas delas têm até já candidaturas aprovadas e acordos assinados, e nós devíamos ter aproveitado para ter envolvido mais a nossa comunidade neste processo. Na altura, quando sugerimos isso, o Sr. Presidente, e até falámos também com o Presidente da questão se tinham feito uns inquéritos, porque uma coisa é ter os dados que temos, outra coisa é ter um conjunto de informações mais alargado e que podíamos ter aproveitado esta oportunidade para o fazer. E sempre a resposta foi sempre a mesma: isto é muito urgente, precisamos tratar. E o que é verdade é que nós hoje, se o tivéssemos feito, hoje podíamos dizer que o que está a acontecer, ou o que pode acontecer relativamente à estratégia de habitação global da cidade, não só da área social, porque esta proposta que está agora aqui é sobretudo uma resposta mais à questão social, podíamos dizer que fazia parte desta estratégia que nós estimulamos. Eu lembro-me que quando nós tivemos, por exemplo, em discussão um documento que tem a ver com a construção na cidade, o REMEU,
que envolvemos toda a comunidade, todos os investidores, todas as empresas de construção, para criar as melhores condições para que houvesse mais investimento. E este documento devia também ter tido essa capacidade, podia e devia ter tido essa capacidade, que eu penso que é um bocadinho esse o seu objetivo. Mas o que é verdade é que o documento foi aprovado em setembro de 2019 e nós estamos agora, na data que estamos, e nós somos responsáveis, se calhar, por adiar 15 dias o assunto, e assumimos essa nossa responsabilidade, mas o documento foi entregue em junho aqui na Câmara e estamos a aprová-lo agora, o que me parece que é um bocadinho exagerado o tempo que demorou desde aquilo que foi aprovado em setembro do ano passado. Acho que falta, ou nós entendemos que falta, quer eu, quer a doutora Fátima, depois de analisarmos o documento, que ele é sobretudo, como eu disse há bocadinho, uma resposta sobretudo à questão social, e à resposta também social, da parte da responsabilidade da Câmara, mas também de reabilitação de muitos outros edifícios, mas sobretudo daqueles que precisam, ou que são de cidadãos que têm essa característica. Acho que devia ter uma proposta claramente para a fixação de pessoas e jovens, e uma resposta à habitação jovem. Essa devia ser uma preocupação deste documento e que neste momento não está aqui prevista, e podia também ter programas inovadores de arrendamento, de fixação, de pessoas mais ao centro urbano, mas sobretudo nós, como é tudo basicamente o centro, de fixação ao nosso concelho e criar condições para os jovens poderem efetivamente arrendarem ou até adquirirem habitação. Eu acho que essa é uma das nossas questões. Como também potenciar a própria ARU e compreender o que é que nós podemos fazer mais para que esse instrumento tenha sucesso. O cronograma aqui apresentado parece-me que está um bocadinho já desatualizado, porque eu não estou a ver que a gente vá fazer nenhuma reabilitação em 2020, porque penso que já não vamos a tempo, até porque ainda temos que assinar o acordo com o Estado. E depois há aqui algumas coisas que me preocupam, como por exemplo a questão dos edifícios da PSP e da GNR. A Câmara vai ter que pagar esses edifícios. E uma coisa é fazer um investimento em que os edifícios nos são cedidos, como foi em tempos da Segurança Social, e nós ficamos com a responsabilidade de os reabilitar. Outra coisa é quando nós temos que pagar. E ao pagar é preciso analisar se é melhor reabilitar ou se é melhor construir de novo. E quando nós já temos uma concentração de habitação social tão elevada, sobretudo nos edifícios que estão ligados à PSP, na zona do Parrinho Mourisca neste caso, eu acho que esta questão era uma questão que se tem que ter alguma, ou que devia ter alguma ponderação. Também nos parece que há aqui uma preocupação, sobretudo de resposta na área social, de T0s e T1s, que não nos parece que esteja aqui respondida. E também não nos parece que existam aqui novas estratégias de resposta de políticas sociais ligadas à habitação, não é responder só à questão da habitação em si, há outras coisas que também estão previstas neste documento. Em todo caso é sempre melhor dizer, e pode sempre o Sr. Presidente dizer, que este documento é melhor ter isto do que não ter nada. É verdade, e para respondermos a uma oportunidade de financiamento temos que aprovar um documento. Nós aprovamos na primeira fase, vamos certamente também aprová-lo agora. Mas a questão aqui é que este documento exemplifica também um bocadinho bem como é que as coisas acontecem na Câmara. E o tempo que demorou e a urgência que era em setembro do ano passado, e demorou um ano para apenas tratarmos desta parte nova que o documento tem. E me parece que nós podíamos e devíamos ter liderado e ser dos primeiros, não temos que ser o primeiro, temos que ter essa ambição, mas tínhamos condições, se calhar, de ter estado mais à frente se tivéssemos, se calhar, cumprido com a intenção inicial que o Executivo tinha, quando forçou a votação em setembro deste documento, sem aproveitar para gerar aqui uma dinâmica que pudesse, na minha opinião, fazer refletir todo o problema da habitação no Concelho de São João da Madeira, e não apenas, ou sobretudo estar focado, como está agora aqui na proposta em concreto, na proposta de expressão, podemos dizer assim, desta parte, na área social.
Mas da nossa parte, nós temos uma tradição muito forte de investimento na habitação social há muitos anos. Inovamos muitas vezes em programas que ainda nem sequer existiam, e na responsabilidade também de assumir muita coisa relacionada, por exemplo, a má construção de habitações que foram responsabilidades do município, e portanto nesse sentido todas as medidas são importantes, e portanto nós vamos dar o nosso voto favorável, mas deixamos estes alertas que acabei de referenciar, porque entendemos que às vezes as pessoas podem pensar que não, mas quando envolvemos a comunidade na estratégia, e eu já tive a oportunidade de participar em vários momentos desses, enquanto se envolve a comunidade, mesmo aqueles que não são do setor, surgem ideias muito interessantes que valorizam muito a nossa perspectiva e melhoram muitas das vezes os documentos que apresentamos, que, como é óbvio, têm que ter os gabinetes de apoio e estruturas de apoio que nos ajudem a desenvolver, porque muitas vezes o know-how não existe dentro do município para todas as áreas, que são muitas, mas a comunidade e a realidade da comunidade e aquilo que dificulta muitas vezes alguém da comunidade a investir, neste caso, ou aquela que é a grande procura da comunidade, se calhar podia ser uma boa ferramenta para nós, em vez de termos apenas esta questão, pudéssemos ainda ter um documento melhor. E era isto que eu queria, o nosso contributo neste documento de estratégia local de habitação, a juntar aos contributos que também demos na nossa primeira intervenção, até com algumas propostas que curiosamente também não são consideradas, mas a questão é que nós achamos que o documento devia refletir muito mais toda uma estratégia da área da habitação da cidade e não estar apenas focado, como está agora, em termos de execução, podemos dizer assim, para simplificar esta questão mais ligada à área social, mas portanto cá estaremos, e como disse o Sr. Presidente, para poder melhorar os documentos, é sempre possível, com contributos que possam ainda existir. Muito obrigado, Sr. Vereador. É muito importante que este documento seja aprovado politicamente por unanimidade. Isso reforça a capacidade de ação política da cidade. Em todo caso, eu queria esclarecer alguns equívocos que possam ter aqui surgido. Em primeiro lugar, nós neste momento estamos focados na parte respeitante à apresentação das candidaturas ao primeiro direito. E por via da lei, é uma característica do programa Primeiro Direito, ele destina-se a pessoas de baixos rendimentos, beneficiários da ação social. Portanto, é inevitável e forçoso que seja assim. O primeiro direito é destinado a pessoas fragilizadas, de baixo rendimento, que beneficiam da ação social. Que têm, portanto, aí fica este esclarecimento. Todavia, a estratégia local de habitação, então é preciso que aprovamos o documento Chapéu Estratégico há 10 anos, tem previsto um conjunto amplo de instrumentos e de capacidades de ação que respondem às questões que colocou. É preciso distinguir, incluindo, por exemplo, em sede de revisão do PDM, criar ao nível do PDM instrumentos que facilitem soluções de arrendamento acessível, de conjugação de tipologias, de favorecimento de tipologias que são mais necessárias. Enfim, tudo isso está no primeiro documento de estratégia que foi aprovado. Agora, o primeiro direito é justamente para habitação social em sentido amplo, isso faz parte da lei. E é isso que estamos agora aqui, sobretudo, a discutir. Em segundo lugar, quanto ao envolvimento dos parceiros e da população, este documento foi alvo de uma apresentação pública, como sabem, pela própria equipa, e foi também alvo de uma apresentação no CLAS, no Conselho Local da Ação Social, aos parceiros que estão na rede social e no território, que conhecem a realidade, no sentido de mobilizar potenciais beneficiários diretos, que se juntassem ao programa para que nós os pudéssemos identificar, para que eles, estando aqui identificados, pudessem candidatar-se. E, de facto, nós temos aqui um elevado conjunto de privados que estão identificados para potencialmente aderir ao programa.
na Rua Júlio Diniz, na Travessa, na Avenida Manuel Luís Leite Júnior, na José Régio. Portanto, são privados que se dirigiram à Câmara e com os quais a Câmara contactou, e é por isso que eles aparecem aqui como beneficiários diretos. Portanto, e esses edifícios tiveram que ser avaliados para verificarmos minimamente se eles tinham ou não as condições de indignidade que a lei prevê, para que aqui os pudéssemos subsumir à estratégia. Portanto, essa preocupação de abertura à população e aos parceiros também foi tida em conta em diversos momentos. A propósito, um pouco mais amplamente, das questões do parque habitacional e da reabilitação, eu também gostava de recordar, quando surgiu o programa do IRU, o programa de financiamento para a reabilitação, a Câmara também enviou cartas a todos os proprietários de prédios que carecem de reabilitação, que se situam na ARU, e fez sessões com os bancos no Museu da Chapelaria. Portanto, nós não temos estado à espera que os acontecimentos decorram, temos agido ativamente, com anúncios, com publicidade, e neste caso aqui também mandamos cartas e convocamos as pessoas para uma ação com os bancos financiadores. Eu creio que é o Milênio e, salvo erro, o BPI ou o Santander, que fizeram sessões no Museu da Chapelaria, com algumas pessoas que decidiram participar. Depois, gostaria de dizer que, relativamente à questão da reabilitação dos edifícios da GNR e da PSP, essa nos parece ser a decisão mais acertada. Porquê? Porque o foco e a dinâmica promocional é predominantemente dirigida à reabilitação. Há um programa importante político de reabilitar o edificado. O edificado já existente, das duas uma, ou é reabilitado, ou fica como está devoluto, e então temos ali um ativo antieconómico, o que é insustentável, e aqueles prédios estão devolutos há quase 30 anos, salvo erro, e portanto, não vemos maneira disso se inverter, e portanto, ou destruímos esses ativos, ou eles ficam como estão, não é? Ou os reabilitamos. E portanto, a política que existe dos poderes públicos aqui na Europa é de reabilitar. Reabilitar, construir mais. Nós temos os solos sobrelotados. Nós desflorestamos. Nós estamos a ocupar cada vez mais território, a impermeabilizar território. E, portanto, isso não é o caminho. O caminho, até por razões de planeamento, por razões ecológicas, é reabilitar o existente. E, portanto, o financiamento que existe, a prioridade que existe, é justamente para a reabilitação. Aqueles edifícios que estão consolidados no território, têm uma ocupação no território que está admitida, está aceita, está consolidada na geografia, no espaço, na tradição, na vivência das pessoas, formam um bairro, formam uma coletividade e uma comunidade, e, portanto, das duas uma, ou ficam como estão, mais 30 anos, ou são reabilitados. E, portanto, reabilitar é a melhor opção. Evidentemente que é um ponto em que podemos discordar, mas todos os interesses públicos, ecológicos, de planeamento, de gestão do território, de ocupação do solo, de aproveitamento de estruturas existentes, todos os interesses a sopesar no quadro decisional apontam para que a decisão de reabilitação seja a mais correta. Como disse, este documento vai agora à Assembleia Municipal. Nós já temos trabalho feito, já temos conversas com a GNR, conversas com o PSP, já temos avaliações dos prédios por peritos feitas, já temos minutas de contratos de promessa que estão em análise e em discussão. Portanto, durante este tempo foi sendo feito trabalho, não tivemos parados, e vamos agora
depois deste trabalho gigantesco de uma equipa externa e também dos nossos serviços, da Divisão de Planeamento, da Divisão de Ação Social e da Habitar, depois de todo este trabalho, vamos então preparar as primeiras candidaturas ao primeiro direito, se a Assembleia Municipal, como é óbvio, também aprovar o documento. Evidentemente que estamos todos a lutar pelo melhor de São João da Madeira e, portanto, todas as ideias específicas e concretas que existam e que possam ser mobilizadas em prol da habitação, elas são bem-vindas. Efetivamente, é o exercício destas funções. Permitiu-me a mim perceber que não há política que mude mais significativamente a vida de uma pessoa do que a política da habitação, para além das políticas de educação. De facto, quando nós entregamos uma habitação a um agregado familiar, a preços acessíveis ou a preços sociais, nós estamos a dar liberdade e qualidade de vida às pessoas. E alteramos de forma positiva e de modo substancial a vida das pessoas. Não há dúvida nenhuma a esse respeito. Tenho testemunhado isso, temos testemunhado isso, os senhores de certeza que já testemunharam isso, quando estiveram também nestas funções, já testemunharam isso, e é um dos momentos mais impressionantes da nossa atividade, podermos entregar habitação e ver reabilitar ou reconstruir uma escola. Porque não há nada de facto mais importante para a comunidade que de facto termos habitação, educação, e eu quase que me atrevo agora também a colocar aqui o ambiente, também, se me permitem, porque vivemos numa situação de emergência climática e o ambiente vai ter que se tornar uma prioridade radical da nossa ação política de imediato, senão daqui por alguns anos também não temos, podemos ter educação e habitação, mas não temos onde viver. Pronto, era isto que tinha para dizer, agradecer as intervenções e se mais ninguém quiser usar da palavra, passava de imediato à votação. Senhor Vereador, tem a palavra. Sr. Presidente, só para dizer que eu tenho consciência que nós estamos esta parte do documento tem a ver com uma candidatura ao primeiro direito, que é sobretudo investimento na área social. O que nós quisemos aqui referenciar é que fazemos esta parte, pode ser, de certa forma, nós acharmos que é mais de uma forma, as pessoas acharem que é mais de outra. Curiosamente, como disse ainda bem, nós também já vivenciamos a importância da habitação, foi por isso que criámos uma empresa para tratar especificamente desses assuntos, que considerámos importante e que ainda hoje se mantém, e penso que não será a intenção deste Executivo encerrar a empresa municipal de habitação, devido à necessidade que havia de tratar deste assunto com um cuidado específico. E, portanto, o que nós queremos aqui referenciar é que a outra parte das políticas de habitação também é preciso dar atenção, independentemente se tem ou não candidaturas, e, portanto, é um bocadinho esse, e há um conjunto de soluções que podem ser muito importantes na vida da nossa comunidade e do futuro da comunidade, e, portanto, nós temos consciência que esta parte do documento tem a ver com uma candidatura, sobretudo a um apoio social. Agora, o que nós falamos é de uma lógica de se calhar pensar as coisas de outra maneira e termos aqui um contributo que nos possa ajudar a responder a alguns problemas que existem, de falta de habitação e outros, e sobretudo dos jovens da nossa comunidade. Foi um bocadinho nessa questão, e cá estaremos para acompanhar as propostas que a Câmara vai executar sobre essa matéria no futuro. Era só. Muito obrigado. Então, à votação, agradeço a todos os que colaboraram e levaram a cabo este trabalho, em especial a vereadora Paula Gaio, que assegurou a coordenação política do documento. Coloco então à votação. Pergunto, quem vota contra? Não há manifestações de voto contra. Quem se abstém? Está então aprovado este documento por unanimidade para submeter Dona Madalena Pinho à Assembleia Municipal. Tem que ligar o som, Sr. Presidente.
O ponto seguinte é a aceitação de uma doação para o domínio público municipal de uma parcela de 30 metros quadrados, situada na Rua do Outeiro, para enquadrar e explicar, portanto, nesta parcela estava construído um edifício que se denominava de espigueiro, embora não fosse um espigueiro, enfim, tradicional, que fomos alertados de que ameaçava ruína iminente. Eu determinei que uma vistoria fosse ao local, foi confirmado o perigo de derrocada e a impossibilidade de reabilitação, e, portanto, os particulares manifestaram a vontade de doar até o edifício à Câmara Municipal e o terreno, e a Câmara Municipal disse que de imediato o demoliria. Portanto, a demolição por razões de proteção civil e de urgência já foi até por mim determinada, porque havia algum alarme e preocupação dos vizinhos e dos moradores, e, portanto, neste momento a Câmara também tem interesse em aceitar esta parcela para realinhar aquele território e ordenar aquele território, e neste momento o que está aqui à discussão é saber se a Câmara aceita ou não a doação. Eu proponho que se aceite e que se agradeça. Esta doação depois será, obviamente, formalizada nos termos gerais de direito. Coloco à discussão. Não há discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada por unanimidade a aceitação desta doação, com o agradecimento aos particulares pela cooperação que manifestaram com o interesse público, quer os doadores, quer também os senhores munícipes que nos alertaram para a situação de perigo e que ajudaram a Proteção Civil a resolver, e a Divisão de Obras Particulares e de Obras Públicas, a resolver este problema. Ponto 9. Portanto, a doação foi aceita por unanimidade, certo? Ponto 9 é a recepção provisória da alteração de infraestruturas relativamente ao lote 2 do loteamento 5/2006 de Luís Miguel Tavares de Castro, sítio à Rua de Santiago. Houve algumas alterações a este loteamento, foi feita a vistoria e pelos nossos serviços, que nos dizem que está tudo conforme e que pode ser recebido. Pergunto se alguém quer objetar alguma questão ou colocar alguma questão. Não havendo intervenções, quem vota a favor, quem vota contra a recepção provisória? Quem se abstém? Está então também aprovada por unanimidade esta recepção provisória. O ponto 10º é também uma proposta de aceitação de um conjunto de doações de peças. Peço só um minuto. De peças para o Museu do Calçado, doadas pela empresa Marita Setas Unipessoal Limitada, pela empresa Melo e Ogando Limitada, por Pedro Caldeira, por Jorge da Silva Ribeiro, por Moisés Gomes dos Santos, por Doriel Adar, por Jenny Rosenstrom, por Daniel Charkov, que se propõem doar um conjunto de botas, de sapatos, de calendários, de revistas, de catálogos, para enriquecimento do acervo do Museu do Calçado, que há dias fez 4 anos, que é um museu absolutamente extraordinário, fruto de um trabalho importante do nosso município, com desenho de arquitetura da arquiteta Susana Barata, funcionária desta Câmara,
e a organização museológica também, de funcionários da nossa Câmara, da equipa dos museus, na altura liderada pela doutora Susana Menezes. E, portanto, eu proponho a aceitação destas peças, coloco à discussão. Não há discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovada por unanimidade a aceitação destas doações, com o nosso agradecimento aos doadores. Queria também mencionar, para que constasse em ata, que a anterior doação é feita pelo munícipe José Francisco dos Santos Martins e Maria Ascensão dos Santos, a quem também é justo agradecer. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada então esta reunião. Agradecemos todas as questões que foram suscitadas, as críticas, as opiniões e sugestões, e agradeço também aos que nos ouviram, terminando com o reforço do nosso apelo de saúde pública e de segurança no quadro desta pandemia Covid. Então, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a reunião. Muito boa tarde.